Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje a gente vai falar sobre uma minissérie da Netflix que está agradando muito o público, que se chama A História e a Vida de Madame C.J. Walker. Pessoal, antes de começar, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso não custa nada para vocês, é super rapidinho, porém, para mim e para o canal, ajuda muito, beleza? Bom, vamos lá então. A Vida e a História de Madame C.J. Walker é uma minissérie produzida pela Warner e pela Netflix, que foi disponibilizada nas últimas semanas e que vem agradando muito o público. E sobre o que ela exatamente vai falar? Bom, como o próprio título da série diz, vai contar a história dessa tal personalidade, a Madame C.J. Walker. Mas quem foi ela? Inclusive, vamos começar antes mesmo dela ser conhecida por esse nome. Madame C.J. Walker era uma pessoa comum, conhecida como Sarah. Ela era filha de ex-escravos. Ela nasceu 2 anos após a escravidão ter sido abolida nos Estados Unidos. Sendo assim, ela nasceu livre, mas livre bem entre aspas, já que apesar da escravidão ter sido abolida, ainda existiam pessoas negras trabalhando em campos, esse tipo de coisa. E o preconceito na sociedade ainda estava muito enraizado. Se ainda existe preconceito até hoje, imagina naquela época. Porém, sim, ela já nasceu com uma certa liberdade um pouquinho maior do que seus pais tinham, e isso permitiu que pelo menos ela conseguisse questionar certas coisas dentro da sociedade. Durante boa parte de sua vida, ela trabalhou lavando roupa, desde a época da fazenda até uma época que ela conseguiu para a cidade em si, mas sempre trabalhando como lavadora de roupas. A vida dela como um todo sempre foi difícil, pois aos 7 anos ela ficou órfã, ela perdeu o pai e a mãe, aos 14 anos ela se casou pela primeira vez, e aos 15 ela já estava grávida. Sendo que os seus 2 primeiros casamentos foram envoltos de violência doméstica, esse tipo de coisa. Então, a vida dela, como eu disse, foi realmente muito dura. E por conta de tudo isso, por conta de todo esse estresse e pela falta de cuidado que ela tinha consigo mesma, ela começou a perder muito cabelo. O cabelo dela não tinha os cuidados necessários, todo o estresse, essa vida pesada, tudo foram condicionando para o cabelo dela caísse. E por consequência fosse mexendo muito com a vaidade dela, com a autoestima dela e com todo o sentimento de se sentir uma pessoa bonita. Isso mudou a partir do momento que ela conheceu uma vendedora de produtos de beleza, que no caso vendia produtos para cabelos de mulheres negras, e ela começou a utilizar e começou a ter resultado, o cabelo dela começou a crescer. Sendo assim, ela começa a fazer amizade com essa vendedora, que no caso aqui se chama Abe, começa a fazer amizade com ela, começa a pedir para trabalhar junto com ela, e assim vai se aproximando dela, entendendo como funciona esse produto. Isso aqui tudo é uma breve introdução, que é contada ao longo da série de forma picada, mas aqui acho que já é bom para contextualizar. Porque o primeiro capítulo em si vai nos contar como ela trabalhou com essa mulher, como ela quis trabalhar. Não foi permitido trabalhar com ela, porque a mulher não via nela um modelo de beleza para poder vender o produto. Então a Sarah, querendo perseguir o sonho de produzir um produto consistente que pudesse trazer para as mulheres negras não só aquelas que eram estereotipadas do jeito que a sua ex-amiga, a Abe, via, mas também as mulheres como ela, resolveu então produzir o seu próprio produto para o cabelo. Sendo assim, ali começa uma rivalidade, porém também começa o surgimento da trajetória que tornou a Sarah a Madame C.J. Walker e que fez dela a primeira mulher milionária nos Estados Unidos de forma independente. Como assim de forma independente? Bom, eu explico. Tiveram outras mulheres nos Estados Unidos que já chegaram ao patamar de ser milionárias, porém devido ao fato de serem casados com homens milionários. Aqui, a Madame C.J. Walker foi a primeira a construir isso de forma sozinha, independente. Ou seja, construindo a sua empresa do zero. Portanto, a minissérie de 4 episódios vai nos contar toda a trajetória dela, de como ela saiu ali, de como ela fazia o produto na casa dela, até o momento que ela chegou a construir um império dentro desse ramo e sim se tornou milionária. Sendo que a gente deve lembrar que, por exemplo, ter 1 milhão naquela época era muito mais do que ter 1 milhão hoje em dia. Isso foi ali em torno de 1917, 1918, então o valor do dinheiro naquela época era muito diferente. Ter 1 milhão era algo realmente muito, muito grande. Portanto, aqui eu não vou contar mais sobre toda essa trajetória dela, porque eu acho que vale a pena vocês assistirem, vale a pena porque ela trouxe esse nome, Madame C.J. Walker. Mas então eu vou abordar alguns temas que eu acho importante abordar, que a série nos traz e que eu acho que são de extrema relevância. O primeiro deles, como vocês já puderam notar no início do vídeo que eu falei, é a questão do racismo que existe sim na série. Ele é muito bem abordado, de como existe uma luta pelo racismo, pela luta dos negros naquela época que estavam começando a se emancipar. Também existem as questões, claro, sobre a autoestima, sobre se sentir bonito, sobre o direito de se sentir bonita, que ela, no caso, estava falando e tentando dar esse discurso para outras mulheres, já que em muitos momentos ela discursa sobre isso e outras mulheres negras reconhecem no discurso dela a própria imagem. Então tem todo esse discurso de empoderamento sobre beleza, sobre feminismo, sobre se sentir bonita, sobre o lugar da mulher na sociedade. Inclusive, um dos aspectos mais importantes na série é exatamente sobre isso, o lugar da mulher na sociedade.
Já que naquela sociedade da época o machismo ainda era muito forte, no sentido que, assim, a mulher estava ali apenas para ser a esposa do marido. Muitos deles não aceitavam o fato dela querer se colocar como empresária, se colocar como ter o próprio dinheiro. Inclusive, o próprio terceiro esposo que ela teve, que é quem acompanha ela durante toda a série, que ele simplesmente não aceita. Ele, durante um momento, apoia ela, tudo, mas a gente vê, principalmente durante os 2 primeiros capítulos, o incômodo que ele sente, principalmente na frente de outros homens, de ver que ela tem uma empresa, que a empresa não é deles, a empresa é dela, ele não aceita isso, ele se sente extremamente incomodado. Ela muitas vezes tem que peitar outros homens, ela tem que se impor, seja dentro da própria casa, seja em questões empresariais, em reuniões, esse tipo de coisa. E a gente vê ela conquistando o respeito de uma forma que nenhuma outra mulher tinha feito até então. Então, a série consegue abordar todos esses temas como machismo, racismo, sistema patriarcal, esse tipo de coisa, que conversa com a sociedade atual, apesar de uma sociedade totalmente diferente, mas são temas que não desapareceram da nossa sociedade e que, ao mesmo tempo, consegue fazer isso de uma forma muito suave, digamos assim, muito fluida. São temas extremamente sérios que devem ser abordados. A série tem sua carga dramática muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela tem muitos momentos divertidos. E isso também é muito mérito de toda a produção, de toda a interpretação, direção que é envolvida aqui. Já que, como eu disse lá no início, é uma série produzida pela Warner, distribuída pela Netflix, e que tem muita gente grande envolvida, a começar pela atriz principal que interpreta a Madame C.J. Walker, que é a Octavia Spencer. A Octavia Spencer é uma atriz maravilhosa. Ela já fez filmes excelentes, como Help, que no caso são Histórias Cruzadas em português, Estrelas Além do Tempo, enfim, ela é uma excelente atriz, é que ela não deixa de desejar, ela entrega todo o papel, você acredita nela, ela é muito boa. Os personagens secundários também são muito bons. Muitos deles são bem elaborados, como a questão do marido dela, a questão da filha dela é muito bem elaborada aqui. Existe toda a questão da filha dela não ser tão apegada aos negócios, esse tipo de coisa. E também em relação à sexualidade da filha dela, que é abordada, que a gente tem uma discussão muito grande em relação na própria época também sobre relacionamentos homoafetivos. A concorrente dela, a Abby, também é interpretada de forma excelente. Inclusive aqui tem um aspecto importante que não só nela é tratado, mas também em outros personagens. O Washington também é tratado isso, de como as pessoas negras com pele claras sofreriam ou não menos racismo que a outra. A série consegue abordar isso sem dar uma resposta conclusiva, o que eu acho que é importante, já que cada realidade é diferente de outra. Além disso, a gente tem nomes importantes pela produção, tantos nomes importantes do cinema, quanto nomes importantes da cultura americana em si, como, por exemplo, LeBron James é um dos produtores executivos. Então, é uma minissérie que consegue nos contar de forma divertida, mas também crítica, sobre uma história importante, uma história sobre empoderamento, uma história sobre racismo, e uma história que, sim, vale muito a pena ser assistido, porque a produção é maravilhosa, são 4 episódios super rapidinhos, de 40 minutos cada um, mas que podem agregar bastante para vocês de conhecer uma história que antes talvez você não conhecesse. Em relação aos aspectos técnicos, a direção é muito boa. Como eu disse, a produção como um todo é excelente. Vale destacar principalmente a composição de cenário, de figurino, porque afinal está representando uma época ali de 1917 até 1920, que é excelente. Para mim, eu gostei bastante. O figurino, a forma como se vestem, até a forma como eles falam em muitos momentos. Todo o cenário produzido, por exemplo, eles vão para Nova York da época, boa parte da série se passa em Indianápolis, então tem toda uma construção muito boa, que é muito bonita de verdade. E também eu acho que vale a pena ressaltar a trilha sonora, que consegue balancear entre gêneros diferentes. Uma hora tá tocando hip hop, outra hora tá tocando um soul, um blues. Também tem momentos que toca rock. E, sendo assim, consegue se encaixar em vários momentos diferentes da série, tornando a experiência de assisti-la muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Por fim, antes de terminar, vale ressaltar que a série é uma adaptação de um livro que é baseada na biografia da Madame C.J. Walker. Sendo assim, por ser uma adaptação, existem coisas que não batem necessariamente com a realidade. Eu não acho que vale a pena comentar aqui nesse vídeo, porque senão ficaria muito grande, mas eu estou pensando em gravar um vídeo para comentar as diferenças do que aconteceu na realidade, e as diferenças que aconteceram na vida real. Não são tantas, mas tem uma outra coisinha que pode valer a pena saber por questão de curiosidade. Se vocês tiverem interesse no vídeo assim, até comenta aqui embaixo para eu saber se eu faço ou não. Então, pessoal, é isso. Assistam a minissérie, porque vale muito a pena, é super rapidinho. É uma das boas pedidas para o catálogo da Netflix, agora que está todo mundo tendo que ficar mais tempo em casa, assim, na medida do possível. É uma produção ambiciosa, com excelentes interpretações e um roteiro muito bom por trás. Então, pessoal, é isso. Sempre reiterando o pedido que eu faço no início. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, porque isso ajuda demais o canal a crescer e também me incentiva a continuar fazendo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.